Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 27 até o dia 1º de julho de 2022. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Fernanda vai até o hospital e Franco informa ela que Steve está entre a beira da morte. Vênus diz a Franco que se ele não fizer nada, ela mesma irá arrancar a pele de Camilo Elizalde. Franco fica sem reação, até porque ele achava que o culpado era Artêmio Bravo. Bárbara garante a Aurora que no dia seguinte irá contar tudo a ela e pede que depois da menina ficar sabendo de tudo, que elas vão para bem longe. Franco pergunta a Fernanda se ela sabe onde está Camilo. Ela, sem entender, diz não saber. E ele conta que Camilo Elizalde é o responsável por Steve estar entre a vida e a morte. O padre Bosco vai até a casa de Artêmio. Fernanda liga para Camilo, que confessa ser responsável por Steve estar no hospital. Franco Santoro liga para Bárbara pedindo um favor, que é para ela ligar para Artêmio e passar para o padre Bosco e para ele não conseguir dizer toda a verdade. Já na casa de Artêmio, o padre está a ponto de falar o paradeiro de Eduardo Juarez. Mas bem na hora, Bárbara liga pedindo para falar com o padre. Artêmio estranha dela saber. Ela revela que mandou o padre ir até sua casa para poder fazer uma negociação para conseguir a liberdade de Liliana. Artêmio passa o telefone para o padre. Bárbara passa o recado de Franco Santoro e desliga o telefone. Do lado de fora do colégio, Bárbara observa Adriano chegar. Lovelin conta a Fernanda que não pegou Camilo com outro homem, e sim com Natasha, e sai para ter mais informações de Steve. Fernanda conta a Franco que irá dar queixa do seu irmão na delegacia. O padre diz a Artêmio que entregará o cadáver de Eduardo Juarez, mas Artêmio sugere antes fazer um exame de DNA para saber se é realmente ele. Em pensamento, o padre diz: "Meu Deus, como eu vou sair desse enrosco?" Artêmio pede para ver o corpo e depois ele irá entregar a Liliana. Adriano ameaça novamente a Aurora. No hospital, Franco demonstra ciúmes para Fernanda. Bem na hora, Érica chega. Fernanda se despede e sai. O padre Bosco chega no hospital e pergunta a Franco como ele conseguiu que a hiena falasse com Artêmio. Ele responde que quase vendeu sua alma para o diabo e conta que eles se enganaram, pois não foi Artêmio Bravo e sim Camilo Elizalde quem bateu em Steve. O padre conta que se comprometeu a entregar o corpo de Eduardo Juarez para Artêmio. Artêmio conta a Bárbara que Eduardo não foi cremado e que o corpo está em outro lugar. Bárbara pergunta se o padre provar que o resto é de Eduardo Juarez, ele entregará a louca da Liliana. Ele responde que sim, para pôr no mesmo lugar que está enterrado Eduardo Juarez, insinuando que irá matar a menina. Fernanda vai até uma delegacia fazer queixa contra Camilo. À espera de Bárbara, Adriano é levado pelos policiais ao acharem explosivos em seu carro. No hospital, Franco se desespera ao não achar Lovelin e liga para ela. A menina garante que irá se vingar e confessa que matará Camilo Elizalde. Franco conta tudo a Fernanda e pede o endereço de Camilo. Camilo flagra Lovelin em seu apartamento. Érica liga para sua mãe, contando que quer antecipar o casamento, pois está correndo o perigo de acabar. Camilo e Lovelin saem na porrada. Camilo rasga a roupa dela com a intenção de ter relações sexuais, mas Lovelin dá um chute em suas partes íntimas e corta a mão de Camilo. Priscila conta a Aníbal que prenderam Adriano como terrorista. Lovelin, a ponto de matar Camilo, conta a ele que ela se chama Vênus e que era uma prostituta. Terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Bárbara liga para Franco e comunica que Artêmio irá matar Liliana. Na Lactus, Priscila pergunta a Aníbal se ele tem algo a ver com Adriano. Ele nega estar envolvido. Lovelin, perto de acabar com a vida de Camilo, é interrompida pela Fernanda, que suplica para que ela não mate seu irmão. Em seguida, os policiais chegam. Vênus se espanta ao vê-los. Na prisão, Adriano fica sabendo que não conseguirá sair de lá. Ele pede para o seu primo que procure por Bárbara.
Úrsula chora ao ver a notícia que seu bebê Adriano foi preso. Fernanda conta a Loveline que os policiais foram buscar Camilo e não ela, e conta que foi ela mesma que denunciou e tenta convencê-la de soltar a faca. Loveline solta. Os policiais levam Camilo para a cadeia. Em seguida, Franco chega. Érica conta ao padre que o bispo autorizou dela e Franco Santoro se casarem na paróquia dele. O padre fica sem reação. Na Lactus, Bárbara pergunta a Franco o motivo dele ter mandado o padre Bosco ir falar com Artêmio. A enfermeira pergunta a Érica se o paciente a conhece. Ela responde que sim, pois é a noiva do seu melhor amigo. Franco diz a Bárbara que mandou o padre Bosco ir até Artêmio para poder negociar a liberdade de Liliana e revela que se Artêmio encostar um dedo na menina, ele entregará o diário da Ana Gregório para Gonçalo e irá alertá-lo sobre Artêmio e sobre ela. Érica tenta falar com Steve, que ao acordar diz: Érica. A menina chora por ter reconhecido. Bárbara alerta Franco Santoro, dizendo que tem uma pessoa que Artêmio teme e que até agora pensava que ele estava morto. Franco Santoro pergunta quem é a pessoa. Ela diz: Eduardo Juarez, o filho da antiga cozinheira. A Aníbal entra na sala do seu pai e comunica que Camilo está preso e que quem denunciou foi sua filha Fernanda. Gonçalo fica sem reação. Érica conta a Loveline que seu tio saiu do coma. Loveline fica emocionada e sai para vê-lo. Érica conta a Fernanda que antecipou seu casamento com Franco Santoro. E em seguida, ela recebe uma ligação de Gonçalo, perguntando se foi ela mesma que denunciou seu irmão. Ela responde que sim. Então ele, furioso, pede que ela vá para Lactus urgentemente. Fernanda se despede de sua amiga e ao sair encontra com Franco Santoro, que a comunica que já arrumou um jeito de salvar Liliana. E Steve pede a Vênus que ninguém fique sabendo sobre a verdade e conta que foi Camilo e seus amigos quem lhe espancou. Érica conta a Franco Santoro que Steve acordou do coma. Ele se alegra e sai correndo para ver seu melhor amigo. Na igreja do Padre Bosco, ele recebe uma carta do bispo e nela diz que Érica e Franco Santoro cumpriram com todos os trâmites necessários para o casamento. Ele fica espantado ao ver o nome de Franco Santoro. Érica comunica a Franco que antecipou o casamento e que quem irá fazer a cerimônia é o Padre Bosco. Na paróquia do Padre Bosco, Artêmio chega. Na Lactus, Gonçalo pergunta a Fernanda o motivo dela ter denunciado Camilo. Ela conta que Camilo atacou Steve e que ele está no hospital, e solta todas as verdades na cara do seu pai sobre Camilo e sai revoltada. Miguel chega na Lactus com um buquê para Fernanda. Na recepção, Florzinha fica encantada pelo rapaz e ele pede para que ela não anuncie a sua chegada para Fernanda. Fernanda fica surpresa quando ele chega no seu escritório. Na delegacia, Gonçalo pergunta para o seu filho se ele atacou mesmo Steve Norton. O menino nega tudo e conta para seu pai que Loveline, na verdade, se chama Vênus e que é uma prostituta. Miguel pergunta a Fernanda se ela não se simpatiza com Franco Santoro. Ela revela que sim, e que qualquer mulher seria feliz ao se casar com Franco Santoro. Então ele pergunta se é até ela. Ela responde que não, e os dois se despedem, pois ele irá viajar. Bárbara revela a Gonçalo acha melhor que Camilo continue na cadeia. Ele se levanta com raiva. A Aníbal liga para Franco Santoro, agradecendo por não ter afetado seus negócios com o acontecimento de Camilo e Steve. Quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. A Aurora promete para Fernanda que não sairá do colégio das freiras com Bárbara. Na Lactus, Santiago chega e abraça sua irmã, e em seguida dá de cara com a madrasta. A médica comunica a todos que Steve poderá voltar para casa no dia seguinte. Franco recebe uma ligação de Bárbara pedindo para que ele se encarregue que Santiago volta para a Itália. A Aníbal conta a Santiago que Camilo está na cadeia e que quem denunciou foi Fernanda. Franco conta tudo para Fernanda, que fica sem entender o pedido da madrasta. Santiago pergunta a Fernanda se é verdade tudo sobre Camilo. Ela responde que sim, e de certa forma, todas têm a ver com ele. O menino fica sem entender. Na cadeia, Adriano tira as fotos. Bárbara conta a Gonçalo que Camilo abusou de Aurora. Gonçalo fica espantado.
Franco Santoro conta a Santiago o pedido da sua madrasta. Ele fica sem entender. Bárbara revela a Gonçalo também que a Aurora está grávida. Já na casa de Franco, Santiago também fica sabendo que sua amada está grávida. Ele pergunta se o filho é dele. Fernanda responde que sim, e eles se abraçam felizes. Bárbara mente para Gonçalo, dizendo que o filho que a Aurora está esperando é de Camilo, e teme que Santiago descubra o esconderijo da menina, e assim fazendo que ela fuja para bem longe e ele não consiga conhecer seu neto, e sugere que Santiago volta para a Itália. Santiago pergunta para Fernanda se ela descobriu quem era o tal homem que a Aurora se deitou. Ela responde que foi Camilo. O menino fica revoltado e surpreso. Marina conta a Eduardo que Silvestre já operou do olho e sua visão já melhorou. Eduardo conta a ela que Steve apanhou de Camilo e foi para o hospital. Bárbara conta a Camilo que seu pai irá tirá-lo do testamento. Camilo pede sua ajuda. Ela garante que vai ajudá-lo, mas com uma condição, que ele fala para seu pai que irá assumir o filho de Aurora. Camilo se espanta e aceita para poder sair da cadeia. Eduardo conta a Steve que irá se casar com Érica no próximo sábado e conta que irá entregar Eduardo Juarez para Artêmio Bravo. Santiago e Fernanda fingem uma despedida. Bárbara observa tudo de longe e sozinha diz: Franco Santoro é um aliado muito eficiente, cumpriu com as minhas ordens imediatamente. Franco garante a Steve que irá embora. Florzinha procura por Gardênia na Lactos, mas não acha, até porque Gardênia fugiu e foi para a casa de Érica. Bárbara, ao falar com a Aurora, se lembra de quando ela era pequena e que tacou fogo na sua casa porque seu pai tentou abusar dela, mas o empurrou, fazendo com que ele batesse a cabeça e ficasse inconsciente. Bárbara conta a Aurora como conheceu Artêmio Bravo e conta que ela engravidou dele e depois ele retirou seu bebê. E conta a Aurora que ela é sua filha e abraça a menina. Gardênia conta a Érica que Fernando e Franco têm um caso. Bárbara diz a Aurora que está tudo pronto, mas basta ela aceitar. A menina Aurora pergunta pelo pai. Artêmio diz a Liliana que por ela ser uma Lizalde, ela terá um castigo. Quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Bárbara questiona a Aurora o porquê dela querer conhecer seu pai. A menina pergunta se o seu pai é parecido com Gonçalo Elizalde. Bárbara responde que sim. A Aurora diz: mas por quê? Por que meu pai é igual ao pai do Santiago? Érica conta a Gardênia que irá se casar com Franco Santoro, mesmo sabendo que ele é apaixonado por Fernanda. Fernanda entrega o diário de Ana Gregório para Santiago. A Aurora diz a Bárbara que quer conhecer seu pai e que só irá com ela depois que falar com ele. Bárbara diz a ela que elas terão que ir embora o mais rápido possível. A menina nega ir com a mãe. A madre superiora entra e pede que Bárbara saia do colégio. A Aurora se acaba de chorar. No hospital, Franco agradece Marina e Vênus pela sua lealdade e por tudo que fizeram por ele. Gardênia conta tudo a Florzinha, que contou a Érica que Fernando e Franco estão apaixonados. Ela fica revoltada com sua prima. Gardênia diz também que irá no casamento para contar toda a verdade. Bem na hora, Fernanda chega e perguntando que verdade é essa que ela irá contar. A Aurora conta tudo para a madre e a irmã e diz que não saber o que fazer da sua vida agora. Gardênia sai correndo sem dizer nada a Fernanda. Então Fernanda pergunta a Florzinha, que conta que Gardênia disse a Érica que ela está apaixonada por Franco Santoro. Fernanda vai correndo para a casa de Franco Santoro e conta a ele que Gardênia disse tudo a Érica. Florzinha chega na casa de Margarida e Jacinto e conta a eles que Gardênia contou a Érica que Fernando e Franco estão apaixonados. Jacinto se levanta revoltado com a cunhada. Bárbara conta a Gonçalo que encontraram o corpo de Macário. Gonçalo fica espantado, pois não sabia de nada. Franco diz a Fernanda que o ama para toda a sua vida. Adriano encontra Lúcio dentro da cadeia. Franco pede para Fernanda que ela permita dele se despedir dela, então tasca um beijo. Se passam vários dias e junto à chegada do casamento. Jacinto e Margarida trancam Gardênia em casa para que ela não consiga ir ao casamento.
mas ela consegue abrir a janela para poder sair. Adriano pede para Jacó entregar um papel para Priscila. O padre Bosco pergunta para Franco se ele aceita a Érica como esposa. Ele responde que sim. Já na vez de Érica, ela pega Franco olhando para Fernanda e pede para conversar com Franco sozinhos. Fora da igreja, Gardênia ameaça gritar para todos que Franco Santoro é na verdade Eduardo Juarez. Érica pergunta para Franco se ele ama Fernanda. Ele responde que sim. Sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Érica agradece Franco Santoro pela sinceridade e sugere que voltem para a capela. Margarida fala poucas e boas para Gardênia. O padre pergunta novamente para Érica se ela aceita se casar com Franco. Ela responde que não e sai correndo da igreja. Franco conta a Fernanda que ele diz a Érica que a amava e garante que irá desaparecer da vida de todos. Priscila recebe uma carta escrita: para o seu bem e do nosso filho, procure Adriano. Fale com ele. Vladimir. Fernanda agradece Franco por tudo que está fazendo por ela e sua família. Sozinho, Eduardo chora e pede para Deus que o ajude a seguir em frente. E pede que ele mostre um sinal de que ele não está sozinho. Segundos depois, Jacinto e Steve chegam. Érica mostra a Fernanda a foto dela e de Franco Santoro juntos. A Aníbal pergunta a Tomásia sobre o homem que entregou a carta. Ela responde que o homem pediu para entregar-se a Priscila e que foi embora. De longe, Bárbara observa a conversa. Érica pergunta à sua amiga se ela ama Franco Santoro. A Aníbal diz a Priscila que não tem como ter sido Vladimir ter escrito a carta, pois ele está morto. Bárbara escuta toda a conversa atrás da porta. Fernanda diz a Érica que não sabe qual sentimento tem pelo Franco Santoro. Eduardo conta a Margarida que entregará sua cabeça a Artemio Bravo pela liberdade de Liliana. Santiago pede para ver a Aurora, mas Fernanda garante que não é o bom momento, pois Bárbara está observando tudo e conta que irá até o colégio ver a menina. Santiago pede que Fernanda leve um recado dele para a Aurora. Franco confessa a Érica que estava disposto a se casar com ela e diz que o amor dele e Fernanda é impossível. A irmã conta a Fernanda que a Aurora não para de chorar desde a última visita de Bárbara. Érica aconselha Franco de ir atrás de Fernanda, pois ela o ama, e conta também que irá para a Argentina trabalhar lá. A Aurora conta a Santiago que está esperando o filho dele e pede que ele volte logo da Itália. Depois de desligar o celular, a Aurora conta a Fernanda que o nome da sua mãe é Rebeca Sanches, mas o que ela não sabe é que esse é o verdadeiro nome da sua madrasta. Fernanda fica chocada ao saber que Bárbara é mãe de Aurora. Gonçalo dá a Bárbara os papéis das propriedades que já está em seu nome. Fernanda diz para a Aurora que deve ser outra mentira de Bárbara, mas a menina garante à sua cunhada que é verdade e conta que o nome do seu pai é Artemio Bravo. Fernanda fica sem reação ao saber dessa bomba.